C++ é uma linguagem horrível. Ela se torna ainda mais horrível pelo fato que muitos programadores medíocres a utilizam, ao ponto de ser muito, mas muito fácil gerar um completo e absoluto lixo com ela. Sinceramente, mesmo que escolher C servisse apenas para manter os programadores de C++ afastados do Git, isso por si só seria um grande motivo para usar C. Essa pedrada foi dita por Linus Torvalds em um e-mail de 2007. Foi ele respondendo a um programador que tinha acabado de ver o código do Git. Meu nome é João Alves, eu sou desenvolvedor de software desde 2018. E nesse vídeo a gente vai reviver mais uma treta na nossa área, mas com um final muito educativo, até porque os pontos dessa discussão aqui vai servir para tecnologias de hoje em dia. E ó, tu tá vendo isso aqui atrás? É a minha carteira de investimentos valorizando todo mês. Caso tu queira aprender a investir para não depender do INSS na sua aposentadoria, então a UVP é a melhor escola de investimentos para você. Lá tu sai de um completo leigo nos investimentos até um investidor avançado em 8 semanas. Se você consegue guardar no mínimo R$ 500 por mês, o link tá aí na descrição. Bom, para quem não conhece o Git, ele foi revolucionário na época, tanto é que continua relevante até os dias de hoje. É raro você ver uma empresa que opta por utilizar outro gerenciador de versão que não seja o Git, já que ele é open source, todo mundo tem acesso ao código, é seguro e também é de graça, não tem coisa melhor, né? E o Linus Torvalds é um dos programadores mais conhecidos da nossa área. Foi ele que criou o Linux. E atualmente tem uma comunidade gigante, com várias pessoas contribuindo com o kernel e as diferentes distribuições do Linux, como o Ubuntu, o Fedora, o Pop! OS, que é o meu favorito, e vários outros. Porém, como tudo na vida, algo que acaba recebendo uma certa atenção de várias pessoas, começa a receber críticas também, principalmente vindo da nossa área, porque vocês sabem como é, né? E uma dessas críticas foi o fato do Git ele estar escrito em C e não em C++. Um dos devs ele chegou a mandar um e-mail para o dono do repositório dizendo o seguinte: quando eu analisei o código-fonte do Git pela primeira vez, duas coisas me pareceram estranhas. O uso do C puro em vez de C++, não faço ideia do porquê, e por favor não venha falar sobre portabilidade, isso é besteira. E agora eu vou te falar a resposta inteira do Linus Torvalds e indo de ponta a ponta dos motivos do argumento dele. Porém, eu já deixo claro que eu só sou um mensageiro, não confunda eu com a opinião dele, que nem fizeram no vídeo do Dijkstra falando mal de COBOL. Então vamos lá. Depois da cutucada dele, ele diz novamente que gosta de irritar programadores C++. E que faz isso para eles nunca aparecerem nos projetos do Linus e estragarem tudo. O que me parece, cara, era que tinha devs C++ a rodo naquela época. Devia ser o hype do momento. Ou seja, tu chutava uma pedra e achava alguém querendo rodar C++. Tipo os programadores JavaScript hoje em dia jogando ela para desktop, mobile, games e daqui a pouco vai ter JS até em foguete. Mas o Linus complementa a ideia dele falando o seguinte: C++ leva a escolhas de design realmente ruins, você invariavelmente começa a usar os recursos legais da linguagem. Só que isso custa caro e causa duas coisas principais. Primeiro, causa uma quantidade infinita de dor quando esses recursos não funcionam, tipo o STL e especialmente o Boost. Bom, para quem não conhece, o STL é uma biblioteca padrão do C++, que tem várias estruturas de dados já implementadas e alguns algoritmos genéricos, tipo listas, map, set, filas, sort, find e etc. Isso ajuda, cara, em questão de produtividade, evita que programadores precisam ficar reescrevendo esse código toda vez que vai usar em um projeto novo. Isso daqui é uma tendência que a maioria das tecnologias tiveram conforme foram aumentando a abstração. Já o Boost é um conjunto de bibliotecas em C++ que é feito e mantido pela comunidade. Algumas dessas libs são até incorporadas pelo próprio C++ de tão usadas que são. Porém, para o Linus Torvalds, essas duas features não são estáveis nem portáveis. Isso é, um código que compila em um compilador pode não rodar em outro, e até mesmo não rodar em diferentes sistemas operacionais usando o mesmo código. O segundo ponto do autor é sobre as abstrações de orientação ao objeto. E isso aqui não está muito diferente do que a gente tem hoje em dia. Então, se caso o Linus ainda pensa da mesma forma, essa crítica dele vale para linguagens POO usadas ainda esse ano. Ele disse que existem abstrações bonitas, e quando eu falo abstração, é tudo aquilo que facilita a vida do dev, durante o código mesmo. Tipo templates genéricos, hierarquia de classe, padrões de projetos,
bibliotecas e etc. Porém, isso vem a um custo. Segundo o autor, depois de 2 anos, mais ou menos, tu começa a perceber que essas abstrações não é eficiente. Mas agora todo o seu código depende de todos os modelos de objetos ao redor dela. E você não consegue corrigir isso sem reescrever sua aplicação inteira. Por exemplo, tu criou um projeto usando uma função da biblioteca STL, achando que estava tudo de bom e tranquilo, né? Porém, ao analisar mais de perto, tu viu que o algoritmo STL usa algumas cópias que acaba estourando a performance. Mas foi tarde demais, porque agora tu tem um projeto com centenas de arquivos chamando essa função e não dá só para migrar depressa as coisas, já que demora muito tempo. E isso daí pode ser um dos furos que tem no seu projeto, já que ele pode estar usando várias abstrações prontas e mal otimizadas, sendo que tu nem descobriu ainda. Eu só vou pontuar algo aqui. A gente precisa lembrar que o Linus, quando escreveu isso, ele não estava com um bom humor. E que a gente está falando de um projeto que precisa ser muito rápido e eficiente. Já que o Git serve para basicamente lembrar de versões antigas do seu sistema, versões paralelas também usando as branches, e você pode navegar entre essas versões de forma rápida. Sendo que se você sair fazendo cópias do seu projeto para fazer versionamento na mão, isso acaba ficando muito pesado para armazenar tudo no seu computador. E o Git acaba resolvendo isso com o sistema de commits dele. Portanto, qualquer coisa que suba muito o nível da abstração começa a perder parte do controle e passa isso para a linguagem fazer sozinha. Isso é bom por um lado da produtividade, porém é ruim por outro lado, que é a velocidade, segurança e etc. Não que C++ seja algo ruim, sem segurança e sem compatibilidade com vários sistemas. O ponto é que não adianta tentar ter ambas as opções ali. É a mesma coisa que um dev C chegar no seu trampo e falar agora que o RP que vocês programam vai ter que sair de PHP e ir para C porque é bem mais rápido. Só que para trocar a cor de um botão vai levar 3 horas e meia. Isso é ruim também, não existe a linguagem perfeita que vai resolver todas as situações, exceto por JavaScript, que essa sim resolve tudo e quem discorda mentiu. Agora eu, como um programador que usa muito orientação a objeto, vejo que esse argumento é facilmente desbancado com algumas arquiteturas boas e bem feitas na sua aplicação. Se você usa uma determinada biblioteca e ela começa a ficar lenta, é natural precisar trocar. Mas se essa migração for necessária alterar muitos arquivos, o erro foi seu. Já existem práticas amplamente conhecidas para evitar esse tipo de problema, como encapsular a dependência em uma única classe e depois utilizar a injeção de dependência e outras formas de abstração também bem estruturada. Porém, eu ainda entendo a preocupação do autor em falar isso, porque a gente está falando de 2007, e se as coisas hoje em dia não é tão boa, imagino o que dava para encontrar de desleixo no código há 18 anos atrás. E agora eu vou falar a parte que ele mais humilhou a linguagem. Então já deixa seu like, se inscreve nesse canal, o seu apoio é muito importante. Eu tô com a meta de chegar nos 10k de inscrito até final do ano. Então vamos ver se dá, eu acredito, mas depende de você também. O Linus vai falar nesse e-mail que no final das contas, cara, para escrever um código bom, eficiente, portável e no nível do sistema operacional com o C++, você precisaria se limitar a tudo que já tem disponível no C. Ou seja, é melhor usar C logo de cara. E nas próprias palavras dele, limitar o seu projeto a C significa que as pessoas não estragam isso. E também significa que você atrai muitos programadores que realmente entendem de questões de baixo nível e não arruinam tudo com alguma idiotice de modelo de objetos. Mas uma coisa a se pontuar é que no último parágrafo ele compartilha que o uso de C++ no projeto seria um erro. Não significa que o uso de C++ é um erro para tudo, mas talvez seja só eu tentando pôr palavras na boca dele e na verdade ele pensa que essa linguagem não presta para nada, mas eu não sei também. E se tu achou que ele já falou demais, na verdade ele soltou mais uma bomba no final do e-mail, dizendo sobre o Monotony, que é uma alternativa ao Git. Ou até melhor, o Git era uma alternativa a ele, já que era muito utilizado na época. E nesse projeto usava um banco de dados mesmo, orientação a objeto, bibliotecas com boas práticas de POO e muitas abstrações bonitas do C++. O Linus até soltou uma farpa falando que tem tudo aquilo que o pessoal da ciência da computação gosta. E uma coisa que eu não citei nesse vídeo é que a maioria do pessoal de ciência da computação odeia abstrações de alto nível porque atrofia o cérebro. Nesse vídeo eu falo o motivo do Dijkstra dizer isso. E nesse outro aqui eu mostro como que eu estou evitando ser substituído pela inteligência artificial.